Aí complica, né? Iniciar a gravação. Cadê, moço? Iniciar a gravação, já começou. Tá bom? Depois eu mando. A aula passada eu esqueci de gravar, mas a aula passada também vocês apresentaram um trabalho, então não precisava, né? Então, estamos gravando, de repente o pessoal do WhatsApp aqui não... Eu não posso só esquecer de gravar aqui no WhatsApp, né? Porque senão complica a vida do pessoal aqui do WhatsApp, né? Mas estando gravado aqui fica mais tranquilo, dá pra gente mandar depois. Certo? Então, boa noite a todos e todas que estão conseguindo chegar aí, né? Que estão conseguindo, de alguma forma vir, né? Para o nosso pequeno encontro. Então, acho que não precisa gravar no WhatsApp, né, gente? Bom, vou pondo no WhatsApp, porque quem quer acompanhar aqui em tempo real, pelo menos vai acompanhando, né, a nossa conversa aqui, nossas últimas conversas, porque a gente daqui a pouquinho chega em nossa P2, né? E encerraremos. Tudo bem com vocês aí? Estão sobrevivendo ao último semestre, né? Vocês até que estão calmos por serem do último semestre, viu? Vocês estão bem? Estão tudo em ordem aí? Horas complementares fechadas? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Pelo jeito? Claro que não, né, Pro? Acho que não tem ninguém tranquilo. Ai. Nenhum semestre o oitavo é que não vai ser, né? Pois é. Então, minha gente, chega na última unidade, dá aquele desespero, porque a gente olha para o projeto pedagógico do componente curricular que a gente fez no começo do semestre e fala, meu Deus, não vai dar tempo de falar tudo que queria, né? É sempre assim, gente, vão se preparando, que é sempre assim. Aí começa a dar o desespero, nossa, falta isso, falta aquilo, então a gente faz um apanhado geral, né? E é mais ou menos nessa situação que eu estou, fazendo um apanhado geral para tentar passar mais ou menos, né, o que dá para passar, assim, do que a gente precisa passar para vocês de jogos e brincadeiras, que a gente considera, assim, importante, né, para vocês, para que a gente possa discutir, refletir juntos, né, além de tudo que a gente já discutiu, porque eu acho que, assim, não é o jogo em si que é o mais importante, né, acho que a gente já fez, assim, boas reflexões, vocês trouxeram boas reflexões de tudo aí que você, né, do texto que vocês leram, do que a gente tem falado aí. Eu peguei um texto da autora Ornes, que é uma autora que fala bastante a respeito, está na nossa bibliografia lá no plano de ensino, mais alguns dizeres da professora Kishimoto, que é a Bambambam aí no assunto, e alguns, e fiz aí um apanhado geral, né? E trouxe um pouco para a questão que mais interessa para nós, assim, não é que o resto não interessa, né? Tudo é importante quando se trata de ser humano e se trata do educar. Deixa eu ver o que a Nicole está falando aqui. Já tentei entrar no aplicativo do T-Link, mas quando clico no link, o aplicativo fecha sozinho. Ué, que estranho. Porque o T-Link é um dos mais fáceis de entrar, né? Quando vocês clicam ali no link que eu mando, vocês têm dificuldade de entrar? Não é. Acho que é alguma coisa, Nicole, com o seu celular, porque o Teamlink é um dos mais fáceis de entrar. Geralmente, a gente usa o Teamlink, inclusive, na Fama, a maioria dos professores, né, e aqui em Ribeirão, porque ele é um dos aplicativos mais fáceis, ele e o Google Meet. Geralmente, é o aplicativo que o aluno só clica no link, ele já abre. Sai e tenta de novo entrar para ver o que você consegue. Não sei o que te sugerir mais, porque ontem, por exemplo, eu tive problema, mas assim, não de ele fechar sozinho. Isso aí nunca me aconteceu, não. Dá uma tentada novamente, né? Então, hoje,
Eu vou trazer aí algumas ideias a respeito dos jogos e brincadeiras, na questão um pouco da linguagem, da história. A história que eu digo assim, por exemplo, história mesmo, quando a gente trabalha componente de história. Por quê? Não só o componente de história. Eu vou trazer assim, dentro dos conteúdos do ensino fundamental e da educação infantil, né? Que são as instâncias com as quais vocês vão trabalhar, né? Berçário, educação infantil e ensino fundamental principalmente. Claro que a gente pode sempre ajustar todas as linguagens para o EJA, para qualquer instância que vocês forem trabalhar. Nós, inclusive, ajustamos isso para o ensino superior. Quando estamos na sala de aula presencial, não sei se vocês assistiram todos aqueles vídeos que eu mandei, mas um dos vídeos de uma professora universitária que ela estava explicando como que ela dá o componente de jogos e brincadeiras e como ela brinca com os alunos de pedagogia e como ela faz o ajuste para trabalhar jogos e brincadeiras com o aluno universitário. Então, a gente também costuma fazer isso com o aluno universitário, para que ele vivencie a brincadeira, né, no nível dele. Às vezes ele tem que mesmo se travestir de criança, digamos assim, né, e entrar no papel de criança. E às vezes a gente coloca ele para refletir mesmo no papel de adulto, como é que a criança se sentiria, mas ele tem que brincar para poder se colocar no lugar da criança. Então, os dois papéis, né? Então, hoje aqui eu gostaria de trazer algumas ideias para a gente conhecer a importância dos jogos e das brincadeiras no processo de apropriação da escrita, da matemática, das ciências, da geografia, da história, ou seja, dos componentes das disciplinas, dos conteúdos que são próprios da primeira, segunda e terceira infância, né? E compreender, para que a gente possa compreender a importância de organizar os diferentes agrupamentos em sala de aula e adequar essa organização aos objetivos pretendidos. Por exemplo, eu posso trabalhar um jogo matemático com o objetivo somente de trabalhar matemática, mas eu posso trabalhar um jogo matemático com o objetivo de trabalhar a matemática e ou outras coisas, né? Por exemplo, a matemática e a moral, a matemática e uma fábula, a matemática e identidade, a matemática e questões psicológicas, a matemática e questões culturais. Deixa eu mandar aqui. Por exemplo, o sudoku, né? O jogo, a palavra cruzada. Então, matemática é a história dos jogos, né? Dos jogos tradicionais. Então, a matemática é história, enfim. Aí eu posso trabalhar a linguagem, né, parábolas ou contos, ou trava-línguas, enfim, a linguagem e a história, a geografia, de onde veio, se veio da Grécia, se veio do Egito, se veio do Ceará, se veio onde fica o Ceará, ou se é só aquilo, isoladamente, depende do meu objetivo sempre, né? Então, tem sempre estar de olho. Lembra que a gente falou sobre isso? O plano de aula tem que estar aqui claro, né, na testa do professor, qual é o meu objetivo. Eu posso expandir esse meu objetivo, eu posso flexibilizar ou eu posso cristalizá-lo, depende do que eu quero, né? Ou seja, é uma ferramenta que permite, é um método que permite tudo isso, que permite eu envolver várias coisas e ou não. Então, o critério sou eu que estabeleço como professor. Sempre lembrando daquilo tudo que eu falo na quinta e na sexta-feira, né? Do que está no PPP, do que não está, de como essa escola funciona, de como eu funciono, do que eu desejo como professor, do tamanho da briga que eu quero comprar, né? O PPP dessa escola não flexibiliza isso, mas eu, professora, acredito nessa ferramenta, quero comprar essa briga, acho importante. Então, os objetivos e o meu fazer pedagógico, eles têm que estar
sempre numa consonância, né, num jeito de funcionar que seja bom para todo mundo, que não seja aquilo que a gente falou, né, que seja participativo, que não seja acomodado, né, tem toda aquela história que a gente discute aí em vários componentes. Tem a questão da inclusão, tem a questão dos problemas de aprendizagem, tem o cotidiano da sala de aula, que pode facilitar ou dificultar, tem o meu estado, tem a minha filosofia da educação, enfim, né? Mas a gente pensar nos jogos como algo que, sempre reforçando, que é inerente à criança, que sempre será bom utilizar, né, como um recurso a mais, como um recurso que eu posso, vamos dizer assim, sempre pensar como algo que pode me socorrer e ou pode fazer parte do meu estilo como professor. Aí vai depender sempre de mim, em todos os sentidos, e ou, né, de preferência, que eu esteja em consonância com a escola, né? Que seja uma preferência minha, se for uma preferência minha, mas que eu esteja em consonância com a escola para ter menos conflitos, para ter menos problemas, né? É importante a gente reconhecer que tudo isso que eu estou falando é um recurso didático que o Ministério da Educação reconhece, é uma prerrogativa que o Ministério da Educação coloca como sendo importante ser trabalhado na infância, né? Isso, em todas as políticas públicas isso está dito, a gente já viu isso, né? Então a gente não pode esquecer disso, que independente de ser uma preferência minha ou não, porque vocês vão encontrar professores, né, dizendo assim, isso é besteira, eu acho que com jogos não se aprende nada. Então, independente da opinião dele ser essa, a gente tem que respeitar, a gente não pode esquecer que isso é algo colocado pelo Ministério da Educação, né? Na BNCC, na IDB, em todo lugar. Então, não basta ser uma desescolha minha, né? Eu não acredito nesse instrumento. Eu tenho que me esforçar para acreditar um pouco, para estudar o mais profundamente possível, para tentar. É a mesma coisa que eu dizer assim, eu não acredito né, vou dizer assim, eu mudei para os Estados Unidos, eu não acredito na prisão perpétua. Então eu vou matar, porque eu não acredito na prisão perpétua. Não, mas lá tem, enfim, não adianta você não acreditar. Se você matar, dependendo do estado que você morar, você pode pegar prisão perpétua. Né? Então não adianta você não acreditar, está estabelecido por uma política pública que estabeleceu isso, por uma regulamentação e etc e tal. Tudo bem até aí, gente? Nenhuma pergunta? Opa, tudo bem até aí, gente? Nenhuma pergunta? Eu faço a pergunta aqui, esqueço de fazer pergunta aqui. Esqueço que eu estou em 2 aplicativos. Não? Nenhuma pergunta? Bom, então, e por que isso está estabelecido nas políticas e na Constituição e na LDB e não sei aonde, em todo lugar? Porque a gente já falou, né? Isso faz parte do cotidiano das crianças, faz parte do cotidiano nosso, né? Do ser humano, faz parte da nossa vida, enfim, ao longo da história e nossa, sempre fizemos, faz parte da nossa cultura. E além disto, além de fazer parte, na verdade, é saudável. Já está comprovado cientificamente que é saudável, né? Esse brincar no sentido lúdico da questão do recriar, do representar, do manipular objetos que sejam alegres, que sejam divertidos, que sejam interativos, tal, é saudável para o corpo e para a mente. Então, é importante, não é só porque faz parte da nossa cultura, porque se fosse assim, nós poderíamos dizer assim, ter mudado essa cultura. Se fosse quantas coisas na nossa cultura, né? Vocês já devem ter estudado isso em alguns componentes que vocês tiveram por aí ao longo da vida de vocês, tanto no ensino médio quanto aqui na faculdade. A gente costuma
estudasse sociologia, né? A cultura contra a cultura. Quantas coisas, né, na nossa cultura hoje são diferentes do que era, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, há 20, há 30, 50, 100, que é o, né, o que a gente chama de anticultura, contracultura e etc. Então, se não fosse todos os prós, todos os bônus, nós teríamos todo um contra, né, a ludicidade. Então, é algo que é recorrente na história da humanidade, mas ele está sempre presente, né? Sempre presente na história da humanidade, na literatura, né? A gente vê na literatura grega, desde os primórdios da literatura grega, lá de 400, 500, 600 anos antes de Cristo. E é importante a gente destacar que para a criança isso acontece naturalmente. Nós adultos, na verdade, conforme a gente se desenvolve como criança, a gente vai desenvolvendo e aprendendo a usar esse lado brincalhão, esse lado lúdico, esse jogar. Nós aprendemos vários jogos, né? Nós aprendemos a pular corda, nós aprendemos a brincar de bambolê, nós aprendemos a jogar peteca, nós aprendemos a competir, nós aprendemos a correr, enfim, os jogos, de uma maneira geral, nós aprendemos a convivência cultural. E nós aprendemos a sermos, né, lúdicos, aprendemos a ter bom humor, a ter mau humor. Então, é muito mais aprendido na cultura, no social, no coletivo. Mas as crianças, elas naturalmente, elas trazem isso espontaneamente, elas vão experimentando, né, isso na cultura e na contracultura, na própria convivência, na interação com os outros. Um dos autores que fala bastante a respeito da questão dos jogos e das brincadeiras, principalmente dos jogos e das brincadeiras no ambiente escolar, que é um autor de sobrenome Souza, ele fala que, principalmente para criança deficiente, no caso das crianças com deficiências, os jogos são fundamentais, porque num processo normal de inclusão, um processo de inclusão acadêmico, deixa eu soltar aqui, senão fica muito grande o áudio. Num processo de inclusão acadêmica normal, né, sem um instrumento diferenciado, fica muito complicado para a criança compreender os métodos normais. Então, quanto mais método diferenciado, e o próprio uso de línguas, por exemplo, né, da linguagem de sinais, já por si só é um método diferenciado, quanto mais métodos diferenciados nós utilizarmos, melhor. Né? Então, quanto mais, por exemplo, jogos diferenciados nós utilizarmos, melhor para a criança. Então, com a criança deficiente, por exemplo, a seleção de jogos e brincadeiras, ela deve ser sempre pensada numa forma de adaptar para a criança, de adaptar as suas necessidades, de adaptar as suas condições. E segundo eles, quanto mais adaptado, quanto mais aprimorado o jogo para a criança deficiente, mais efeito positivo ele surte para a criança que não tem deficiência. Por quê? Porque quando a gente pega um jogo, uma brincadeira, uma atividade lúdica e aprimora para a criança deficiente ou para a criança com algum distúrbio, na verdade a gente enriquece o jogo, né? Porque a gente cuida de detalhes que normalmente a gente não cuidaria, né? A gente usaria aquele jogo de uma maneira normal. E a gente, para a criança deficiente, vai tomar certos cuidados, vai olhar para certas peculiaridades do jogo que favorecem a criança que não tem deficiência. Então, ele dá um destaque maior ainda, né? Ele evita frustrações. E aí ele não está falando assim para a gente facilitar o jogo, deixar ele mais fácil, né? Ele coloca assim um cuidado para a gente assim não deixar o jogo mais fácil, mas cuidar de alguns detalhes. Sabe quando você começa uma coisa e o aluno começa com um monte de pergunta que você não tinha pensado naquelas perguntas? Você fala, tá, não, pode fazer desse jeito, mas é uma pergunta cabível, né? Uma pergunta que teve sentido.
e que você não tinha pensado naquilo, e aí você tem que dar uma resposta. Então, fica mais fácil do professor atingir o objetivo, né? Fica mais fácil de você ter uma especificidade maior e melhor, mais abrangente do jogo. Enfim, fica um jogo mais apurado, digamos assim. Perguntas, meu povo? Deixa eu esperar o pessoal do WhatsApp ouvir aqui, porque senão eles acho que demoram mais, para não vem em tempo real com a gente, né? Deixa eu ver, todo mundo conseguiu entrar? Deixa eu ver quem conseguiu entrar aqui. Só 10 pessoas, então muita gente não conseguiu entrar. A Nicole não conseguiu entrar. Bom, eu vou continuando aqui. Se eles tiverem alguma pergunta, né, a gente vai respondendo depois. Se alguém postar alguma pergunta aqui, eu repito para vocês. Então, assim, se a gente pensar, né, em quando a gente estuda um jogo, né, estuda assim o detalhamento do jogo, vamos dizer assim, todas as possibilidades de explorar aquele jogo, de ampliar, né? O que esse autor está falando? Quando a gente estuda as possibilidades de ampliar aquele jogo, de mudar ele, a gente não precisa usar ele como está no original. Então, a gente pode tanto usar para criança que não tem deficiência, como para criança que tem deficiência, ou para criança da idade X, ou para a idade Y, ou para aquele objetivo que ele está proposto, ou para outro objetivo, né? E qual é a condição para a gente fazer isso? É a gente fazer uma boa avaliação, né? A tal da avaliação diagnóstica primeiro com a criança, para saber, né, em que nível ela está das coisas que eu vou trabalhar com aquele jogo, fazer as adaptações necessárias, se for preciso, né, na hora que eu estudar e ver assim, bom, mas ele tem esse senão. Dá para eu adaptar? Dá para eu trocar as fichinhas? Dá para eu fazer em outro lugar sem ser nesse? Né? Vamos dizer assim, uma coisa que é feita numa quadra e que vai machucar, porque é para a idade de 8 anos, eu vou fazer com criança de 5. Mas porque eu quero desenvolver aquilo naquela criança, eu quero desenvolver outra coisa. Então, dá para eu adaptar? Dá para fazer em colchonete em vez de ser na quadra de chão batido? Ou seja, significa deixar os alunos com as funções cognitivas, intelectuais, físicas, morais, todas as funções orgânicas e mentais dele em condições de participar, né? Em condições de participar e de evoluir no jogo, dependendo da proposta que se tenha, né? E não de simplesmente participar por participar. É claro que, como a gente já falou anteriormente, tem jogos e brincadeiras que a gente pode propor. Peraí, deixa eu ler aqui uma mensagem, gente. Professora, desculpa, meu celular está na última vez, apagou vários aplicativos, por conta que estou estagiando. Estou com 4 grupos, só de estágio. Peço desculpa, agradeço se for no WhatsApp. Então, gente, tem gente pedindo aqui que seja no WhatsApp. Mas eu estou mandando as mensagens aqui no. Então, gente, mas tudo que eu estou falando aqui no T-Link, eu estou gravando aqui no WhatsApp e mandando. Aí eu não sei, todo mundo que está aqui no WhatsApp está acompanhando? Me responde aqui, se vocês estão conseguindo acompanhar. Porque o que eu vou falar aqui, o que eu estaria falando aqui no WhatsApp, eu estou falando, na verdade. Tá? A diferença é que o pessoal que está aqui no T-Link está acompanhando no T-Link e vocês estão acompanhando no WhatsApp, porque eu estou gravando aqui e mandando.
Tudo que eu estou falando aqui no T-Link, eu estou falando no Whats. Entenderam? Deixa eu postar escrito aqui para ela, que acho que aí ela entende melhor. Acho que dá para continuar, já mandei o recado aqui. Então, isso não significa, gente, de novo, né, reforçando, não significa facilitar, mas propiciar da melhor forma possível para que todas as crianças, sem exceção, tanto todos, né, é a história, é a escola é a escola da inclusão, que todas as crianças, com deficiência ou não, enfim, tenham a possibilidade de participar. Inclusive, essa é uma fala, né, que o Vygotsky fala muito, porque isso possibilita que todas as funções psicológicas da criança sejam desenvolvidas a tempo e hora, independente da condição que ela chega na escola. E cada criança vai desenvolvendo ao seu tempo, porque independente da deficiência dela, uma característica importante nela é que ela estará disponível, estará disposta, estará predisposta para brincar. O brincar e jogar no ensino relativo à questão dos conteúdos que elas têm que aprender na primeira e segunda infância, ele quase que acontece naturalmente. Se a gente for pensar assim na questão geográfica, na questão histórica, né? E a criança, quando ela chega na escola, quando ela chega na educação infantil, vamos dizer, uma criança que não fez berçário, ela chega na educação infantil, ela chega cheia de histórias. Então, ela conhece a história da avó dela, a história ela tem noção de história. Quando você vai ensinar a história para ela sabe o que história é. Então, quando você vai falar assim, olha, essa escola tem uma história, essa cidade tem uma história. Quando ela entra no primeiro ano do Fundo 1, eu acho bem engraçado. Quando eu dava aula para crianças nessa idade, e eu fazia perguntas assim, por exemplo, você sabe por que essa escola tem esse nome? E eles não sabiam. E, gente, eles ficavam encantados de saber que, por exemplo, o Washington Vita, que o Washington Vita tinha sido uma pessoa. Eles achavam assim, o máximo. A Washington Vita tinha sido uma pessoa. Assim, essa rua aqui, como é que chama essa rua? Ah, essa rua chama tal. Então, você sabe quem foi? Não sei. Né? Então, eles achavam assim o máximo descobrir que aquela rua era o nome de uma pessoa, aquela pessoa tinha existido. Como assim existiu? Então, na infância, é muito gostoso ensinar isso, porque faz parte da vida deles, eles vão se sentindo pertencente, uma coisa muito vigotskiana, né? Sócio-histórica, né? Como diz o Vygotsky, faz parte da história da vida deles, né? Olha, eu moro no bairro tal, ele chama-se Jardim Europa, porque eu moro na Avenida Brasil. Não, Avenida Brasil não, Rua Espanha. Aí eu falando tanto exemplo errado. A Avenida Brasil tinha que ser, né, Jardim América do Sul. Olha, ensinando geografia para as crianças erradas. Então, o brincar relativo aos componentes, né,
do que eles aprendem na escola, das disciplinas, dos conteúdos, eles são recursos que estão disponíveis e fazem parte do lúdico deles, do brincar deles. Você pode brincar daquilo e depois contar, ensinar a matéria, ensinar o componente, ensinar o conteúdo, né? E isso serve para qualquer componente, para qualquer disciplina, para qualquer conteúdo que a gente queira, para um desenho, né? Para um conto que você conta e que depois você pede para pintar, para desenhar, para uma música, né? Para uma música infantil, enfim, para o que a gente quiser. O que a gente quiser, a gente pode transformar, como diz o nosso amigo Celso Antunes, né? O José Pacheco. Tudo a gente pode transformar numa forma infantil de ver as coisas. Ou o contrário, é uma via de mão dupla. Então, vamos pegar aqui um pouquinho da língua portuguesa. Aqui eu queria que vocês me dessem... Opa, perdão. Vamos pegar aqui o componente curricular da língua portuguesa. Aqui eu queria que vocês me dessem alguns exemplos de jogos, brincadeiras simples, que a gente pode brincar com criança, ou que a gente pode, assim... interagir com criança, não precisamos nem chamar de brincadeira, interagir com criança, e que fazem parte, que a gente poderia dizer que fazem parte do componente de língua portuguesa, ou do componente de linguagem, da área da linguagem, digamos assim, de uma maneira geral, como se costuma dizer. Quais que vocês acham? Que atividades, ou que tarefas, ou que coisas eu posso fazer com crianças que fazem parte da área da linguagem ou da língua portuguesa? O que vocês acham? Professora, ontem eu participei de uma aula onde a professora da sala de recursos fez uma atividade que eu acho que se enquadra no que você está falando. Ela foi sorteando letras, inclusive era uma criança de inclusão, né, da sala de recursos. E ela ia sorteando a letra e ela e a criança iam fazendo uma disputa, né? Ela falava uma palavra referente àquela letra, por exemplo, C, aí ela carro, aí a criança rápido cocada, e não podia repetir, ninguém podia repetir uma letra, quando repetisse tinha que trocar, né? E então, por várias vezes, a professora repetia e a Sophie sorria muito, dava muita risada, você repetiu, você esqueceu. Ela percebia, e muito ativa, muito rápida, e a maioria das palavras, ela sempre trazia um derivado da palavra que a professora falou. Então, ela estava trazendo um complemento ainda para a brincadeira. Eu achei bem interessante. Então, essa brincadeira ela tem um nome que eu esqueci agora, mas eu até coloquei aqui no slide. Tem num livro, uma brincadeira muito usada para trabalhar a linguagem com criança, exatamente. Né? Você pode fazer uma roda, dependendo do tamanho da sala, fazer uma roda, ou sentado mesmo, depende, né, da condição, do recurso espacial que você tem. E começa né, um fala a palavra com uma letra, né, e sorteia, vem começar, tudo com criança, tudo deve ser lúdico, né? Você pode sortear, pode brincar, pode dizer que vai ser na ordem alfabética, então começa com quem tem nome A, depende. E aí vai seguindo, né? Vai seguindo, cada um falando uma palavra com aquela letra, e você pode ou marcando os pontos, se for muitos alunos, você pode ou marcando os pontos negativos, né? Cada um marca o seu, ou eliminando, a criança vai saindo e vai vendo quem vai ficando no final. Tem várias formas de organizar, mas é um jogo que você... Por quê? Porque enquanto a criança está esperando a vez dela, ela tem que ficar pensando nas palavras, né? Ela tem que ficar ali usando a memória, é um jogo fantástico para usar a memória, né? Ontem eu participei de uma live com uma pós-doutora em psicologia, e um dos maiores dilemas dos adultos é a memória,
né? E ela estava explicando uma coisa que a gente já sabe, a gente tem que trabalhar a memória, estimular a memória da criança para ela ter boa memória a vida toda, desde criança, né? E aquilo que a gente já falou um pouco aqui. Hoje, infelizmente, a gente vive um sistema educacional que não trabalha a memória da criança, né? É tudo muita tecnologia é importante, mas tem nos deixado preguiçosos, a gente tem que reconhecer isso é verdade, infelizmente. Então, quando você trabalha, por exemplo, com palavras cruzadas, com jogo de memória mesmo, com jogo de palavras, até aqueles jogos antigos, Stop, né? E esse jogo é um dos jogos. Eu até coloquei aqui no meu rascunho para dar esse exemplo. Esse exemplo que a Paula trouxe é um jogo fantástico da gente trabalhar com criança, a ampliação de palavras. E com crianças maiores, como eu falei anteriormente, você pode adequar esse jogo e ampliar para ele ficar mais sofisticado ainda. Para ela anotar essas palavras, meio que construir um dicionário, desafiá-las para palavras desconhecidas, né? Assim, dela procurar as palavras. Aí você pode usar a tecnologia, enfim. Você pode criar coisas. Mas com as crianças pequenas, né? Assim, dependendo da idade, é muito bacana, porque surgem palavras que uma criança conhece e a outra não. Então, eles vão ficando, que, como diz o nosso amigo Paulo Freire, vai despertando neles a curiosidade. Que palavra é essa? Tipo assim, essa não existe. E até a Pro pode ficar espantada. Não, mas essa não existe. Ah, não existe? Então vamos anotar para procurar. Porque pode uma criança, de repente, vir com uma palavra que você não conhece mesmo, que é do vocabulário da família dela lá, porque veio do Paraná, ou porque veio do Mato Grosso, porque veio de não sei de onde, e de repente você amplia o vocabulário do grupo, né? Porque é uma palavra desconhecida. Então, esse é um jogo, esse é um tipo de atividade muito bacana. Vou soltar aqui, porque senão fica muito comprido no pessoal da. Que mais? Quem dá outro exemplo aí? Pro, Eu. teve uma vez que eu estava na educação infantil e a professora fez bingo de letras. Aí ela fez umas 3 vezes esse jogo, uma vez por semana. Na primeira vez que ela fez, era muito engraçado que a gente conseguia ver as crianças olhando o abecedário na lousa e falando letra por letra para lembrar como que é o formato de cada letra. E já na terceira semana, só dela falar a letra, eles já conseguiam achar na cartelinha deles sem precisar olhar a colinha, né? E era muito bonitinho, porque eles ficavam todos felizes sabendo qual que é o formato da letra sem ter que ver a cola. Aham. Então, e aí assim, é treino, né? A criança muito pequenininha, ela vai treinando, vai desenvolvendo a memória e vai desenvolvendo o hábito, porque a nossa memória é assim, ela vai se habituando visualmente, auditivamente, e a gente vai memorizando, vai guardando. Conforme a gente desenvolve a memória para aquilo, o nosso cérebro, os neurônios lá se juntam, né? Para formar aquilo ali, você vai abrindo espaço e vai desocupando para aprendendo outras coisas. Por isso que os jogos são fáceis de ser utilizados e são bons, porque a criança faz isso sem muito esforços. Não, então, para a questão da língua portuguesa, são muitas as atividades que podem ser desenvolvidas de maneira que a gente possa privilegiar o lúdico no processo de ensino-aprendizagem. Então, os jogos de palavras, se vocês entrarem na internet ou visitarem assim, essas lojas que vendem jogos pedagógicos, tem infinitos. Tem os presentes, os trava-línguas. Ontem eu recebi um negócio, eu vou até mandar depois para vocês. Sabe os ditos populares? Cara ou coroa. Sabe, a gente, no cotidiano da vida da gente, a gente fala essas coisas, ou ouve essas coisas, e não tem ideia de quantos a gente tem na nossa memória. Ontem me mandaram um, e a brincadeira era você completar. Quando você vê quantos a pessoa falou e você completou, você fala, nossa, eu não imaginava que eu lembrava de tudo isso.
que ao longo da vida, né? E com certeza, isso foi uma brincadeira simples e pequena, mas com certeza milhares de outras coisas a gente gravou assim também, sem precisar ficar ali decorando. É uma coisa que aconteceu muito espontaneamente. Então, tem os livros de literatura infantil, no caso de criança pequenininha, as figuras, né? É, os jogos com objetos, com letras, né? São exemplos de instrumentos que despertam na criança o quê? Só a vontade de jogar? Não. O principal é a vontade de aprender. No caso da língua portuguesa, eu destaco ainda, o mais principal ainda, a vontade de ler e escrever. Então, quanto mais cedo a gente começa essas brincadeiras com ela, mais cedo ela vai ter essa vontade. E quando eu digo mais cedo, gente, não é forçar pegar uma criança de 2 anos, igual tem uns loucos aí que fazem, e depois com 4 a criança está neurótica, com 6 ela está neurótica, essas coisas, não é nesse sentido, né? Com 7 anos ela está estressada já, tem uma agenda lotada de coisa, não é nesse sentido, né? Tem sudoku de manhã, piano à tarde, karatê não sei que hora, aula de inglês, aula de italiano, nada dessa loucura capitalista, né? Assistir o filme lá, aquele filme que eu mandei assistir, que eu pedi para vocês assistirem, então nada daquela loucura capitalista, de todo mundo repetindo o mesmo movimento, então não é nesse sentido, mas no sentido de um aprender espontâneo, né? De um aprender, do querer aprender para si primeiro, para a pessoa, para um prazer pessoal, de ler livros que ela goste, coisas que ela goste, se ela gosta de meditação, meditação, se ela gosta de pintura, pintura, se ela gosta de economia, economia, se ela gosta de política, política, se ela gosta do capitalismo, se ela gosta de mar, não importa, ler coisas e aprimorar coisas que ela tenha vontade, que ela tenha interesse, que ela não importa o que seja isto, né? Nesse sentido. Deixa eu soltar aqui, porque senão fica muito grande. Por exemplo, o trava-línguas, ele é um tipo de jogo que ele é tradição, ele pertence aos jogos tradicionais, aos jogos mais antigos, é um jogo que ele é muito antigo. E ele trabalha bastante concentração, porque a criança tem que estar atenta no que ela vai falar. E as crianças, por exemplo, nos dias de hoje, já não brincam mais disso. Elas, vamos dizer assim, elas praticamente não brincam mais disso, mas elas têm que prestar atenção para as palavras difíceis, elas desenvolvem, por exemplo, peguei só o trava-línguas como exemplo, peguei só o trava-línguas só como exemplo, né? Mas obviamente que existem vários outros. Existem exemplos dos jogos matemáticos, existem exemplos dos jogos de história, enfim, tem vários exemplos aí que a gente poderia trazer, né, como exemplos de concentração, ou de memória, ou de intelectualização, enfim. E alguns jogos da cultura popular, ou dos jogos tradicionais, eles surgiram na cultura popular, eles surgiram assim. Se vocês olharem aquele filme lá que na quinta-feira passada eu falei para vocês assistirem, eles mostram crianças lá no campo, né? Os pais colhendo a plantação e as crianças brincando assim no lado, né, dos pais. Então essas brincadeiras, tanto da linguagem quanto da ação corporal, da psicomotricidade, eles surgem nessa espontaneidade infantil. Ele surge nesse fazer infantil, nessa espontaneidade, que a criança vai brincando espontaneamente e depois sofisticando o brinquedo. Por quê? Porque aquele brincar simples, ele perde a graça e ela começa a criar em cima do próprio brincar que ela criou. E depois ela vai passando para outra criança, para outra criança, para outra criança, para outra cultura, e aquilo vai se expandindo cada vez mais. Deixa eu ler aqui em voz alta o que está escrito. Uma vez trabalhamos com o primeiro ano, a professora passou um ditado e depois separou a turma em grupinhos, fez o jogo e basicamente estimulava eles a lembrarem as palavras e soletrar o máximo que conseguiam. E era uma diversão, claro,
para eles lembrarem e descobrir as palavras. Sim, porque as crianças, elas transformam tudo em diversão, né? Para eles tudo é diversão. E isso aí que tá a graça, né? De você... E tem que ser assim. Os adultos têm que parar de ser ranzinhos e de achar que tudo tem que ser sério. Porque o brincar, o que importa para nós deveria ser eles estarem aprendendo, né? Eles estavam trazendo sons, letras, para tentar achar a letra. Foi uma das atividades mais legais. Sim, você pode fazer isso com, por exemplo, montando uma banda, com instrumentos musicais, colocando isso em pesquisas sobre notas musicais, a respeito de música, de onde veio a música, construírem músicas. Quando eu comecei a trabalhar, eu pedia para eles construírem poemas, construírem... Como a professora fez lá no Escritores da Liberdade, que eu falei para vocês, né? Que ela acabou escrevendo um livro e depois virou um filme. Então, é a partir da simplicidade das crianças ou dos alunos, né? Porque, como eu falei, não é só das crianças, você pode fazer isso com crianças e com jovens de qualquer idade. É a partir desta simplicidade que a coisa vai se expandindo para uma coisa mais sofisticada. Eles mesmos, né? Por isso que é importante trabalhar a criticidade. Olha que interessante, quando a gente trabalha o espírito crítico da criança, o olhar crítico, a avaliação crítica, olha eu fazendo aqui Inter com a sexta-feira, né? Quando você tem uma administração escolar que trabalha a autoavaliação crítica da criança, ela vai sempre expandir para melhor o fazer pedagógico dela, mesmo esse que é lúdico. Né? Você pode ver, elas sofisticam a brincadeira. Não, mas aqui, assim, desse jeito, não tá sem graça. Elas estão brincando, montando uma brincadeira. E se você observar, elas vão assim, não, mas assim tá sem graça. Assim não vai ter graça. É melhor a gente pintar aqui do não sei o quê. Melhorar essa roupa aqui. Melhorar não sei o quê. Não, assim não vai ter graça. Então, eles vão sofisticando a brincadeira para a brincadeira fica mais desafiante, fica mais interessante, fica mais rica, né? E é assim que os jogos, que a ludicidade e que a aprendizagem da criança, ela vai ganhando espaço. Ela vai ganhando, elas vão surgindo, vão se culturalizando, né? Vão virando, se tornando parte da cultura, né, daquela criança ou daquela sociedade. Se vocês derem uma olhadinha, por exemplo, nos jogos indígenas, né, tem tudo a ver com os valores deles, com os princípios, e assim elas vão fazendo parte de toda a aprendizagem deles, de tudo aquilo que eles precisam aprender para se tornarem pessoas, para se tornarem cidadãos, para se tornarem pais, para se tornarem irmãos, para se tornarem mães, para se tornarem boas pessoas que se relacionam. Na escola, esses jogos, eles auxiliam muito na aprendizagem da língua materna, da língua original, da língua daquele país, né? No caso, por exemplo, da língua portuguesa, enfim, daquela língua de acordo com a nacionalidade, né, onde a criança está inserida, naquele país. Essa tradição oral, que é conhecida por todos que moram ali naquela comunidade, ela constitui, vamos dizer assim, um repertório que é inesgotável, e é por isso que o nosso repertório verbal ele se amplia cada vez mais, e é por isso que um professor ele pode ter anos de cátedra, mas ele pode não conhecer uma palavra até do estado dele, de São Paulo. Né? Não precisa ser do Paraná, não precisa ser do Mato Grosso, não precisa ser do Ceará, do João Pessoa, do Amazonas. Pode ser que ele não conheça uma palavra do próprio estado dele. E onde que surgem essas linguagens, né? Na casa da criança, na rua da criança, na igreja da criança, nos lugares onde ela convive com os tios, com os primos, com os parentes, com os amigos, enfim, com todas as pessoas com as quais ela convive. Quando são levados à escola, quando as crianças são levadas à escola,
além desse arcabouço, né, linguístico que ela leva, né, que é dela, que ela traz de casa, que ela traz da convivência dela, que ela traz da cultura dela, ela vai ter lá a sua leitura individual de mundo. Né? Então, a vivência dela na escola, apesar de ser coletiva, né, que é muito coletiva, a gente costuma dizer assim, que a leitura de mundo e a leitura de vida, cada um de nós faz de um jeito diferente, nós decodificamos o mundo de uma maneira diferente. Então, nós estamos aqui discutindo um assunto, conversando acerca de um assunto, mas cada um de nós está internalizando esse assunto de uma maneira diferente, porque nós temos os nossos códigos internos. Né? Eu tenho uma relação com o jogo que é de um jeito. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, né, me considero, né, me vejo assim, me considero uma pessoa bem-humorada, eu adoro jogos, eu adoro ludicidade, já joguei mais, né? E só não jogo os jogos esportivos porque sou muito ruim. Jogos esportivos, tipo vôlei, essas coisas, né? Mas eu adoro nadar. Mas assim, jogos tipo outros jogos ou brincadeiras que levam a jogar, eu gosto. E jogos de palavras, da gente brincar assim, um com o outro, fazer graça, essas coisas, eu gosto. Mas pode ter entre nós gente que não gosta disso. Então, talvez ou não tenha uma relação com esse assunto diferente da minha, né? Talvez tenha uma relação com esse assunto muito diferente num outro sentido. Então, cada um de nós decodifica esse assunto, essa fala, esse conceito, essas ideias de um jeito. E isso a gente está falando aqui agora, estou falando aqui agora deste assunto, né? Se nós estivéssemos na igreja, por exemplo, num culto, na missa, né? Enfim, num culto ecumênico, assim, né? Cada um de nós estaria decodificando o que estaria sendo dito de um jeito diferente, completamente diferente de outro. Porque cada um de nós aqui cada um de nós teria a sua crença, teria os seus valores, teria o seu conhecimento acerca daquilo que está sendo dito, né? Se nós estivéssemos assistindo um seriado, né? Cada um de nós estaríamos internalizando, ou analisando, ou vendo, ou degustando o seriado, ou o filme, ou a novela, ou talk show, não importa, de um jeito. Porque cada um de nós tem um código diferente, tem um rol de códigos diferentes. Isso tem a ver com a língua portuguesa, com o que a gente chama de signos, né? Que o nosso amigo Vygotsky fala. Lembra que vocês aprenderam lá, Vygotsky? Instrumentos e signos. Então, instrumentos são os mecanismos que eu crio. Nós estamos usando aqui o T-Link e o WhatsApp como mecanismos, como instrumentos, como métodos para nos comunicarmos, para fazermos as aulas. Mas também estamos usando os signos, os significados que a gente dá para o que estamos falando, para o que estamos trocando de ideias. Né? Então, eu estou dando um significado, eu vou lá no meu interpsíquico e vocês vão no interpsíquico de vocês para se interrelacionar comigo. Né? Então, depende dos nossos signos, daquilo que é significativo para mim e vocês daquilo que é significativo para vocês. E nós vamos, então, trocando as ideias. Né? E vocês vão contribuindo, eu vou contribuindo, nós vamos trocando, vamos concordando ou vamos discordando e vamos tocando a aula aí, né? Conforme essas trocas, essas inter-relações, essas intersubjetividades e essa intrasubjetividade vai acontecendo. Nosso amigo Vygotsky aqui iluminando as nossas ideias, né? A luz vygotskiana nesse trecho aqui agora vai iluminando aqui a nossa discussão neste momento. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu queria saber, assim, se o fato da criança aprender mais facilmente do que um adulto, seria a vontade, a disposição que ela tem de estar realmente sempre interagindo com o meio, porque a criança é 24 horas, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você perguntou se a criança aprender mais facilmente?
A criança aprende mais facilmente, porque todas as pessoas falam, a criança aprende fácil porque tem a cabeça preta, é novinho e tal. Mas a criança aprende mais facilmente porque ela sempre está disposta, sempre está interagindo com o meio de maneira muito livre, espontânea e até brincando mesmo. Tá, entendi sua pergunta agora. Eu não sei se o pessoal do WhatsApp vai entender, porque o som tá meio ruim. Mas ela perguntou se a criança, né? Porque dizem que a criança aprende fácil, porque ela, né? Ela é criança, né? Para ela é mais fácil, tudo para a criança é mais fácil, uma coisa assim. A pergunta da Valéria é se é porque ela está sempre interagindo, sempre, né, na interação com o meio, com as coisas, isso acontece mais espontaneamente, etc. e tal. Mais ou menos isso, né? Sim, Pro. E falam ainda que a criança aprende muito mais fácil do que adulto. O adulto acho que tem um monte de afazeres, coloca outras prioridades à frente, por isso que de repente não consegue aprender tão facilmente. Eu queria saber a sua opinião. É isso mesmo. Então, eu penso, minha ideia vai muito na linha aí eu vou psicologizar, né? Não vou pedagogizar, é o meu lado psicológico e não o pedagógico que vai falar, e o neurocientífico, né? Então, o meu lado neurocientífico diz o seguinte: primeiro, a criança ela está em desenvolvimento. Então, ela é sim muito espontânea e se ela não foi uma criança que ninguém ainda criou uma predisposição, ninguém autoprofetizou, porque na psicologia a gente chama de profecia autorrealizadora, aquela que é assim, desde muito bebê, o pai, a mãe ou quem cuida da criança fica assim: desde que eu faço, você não vai conseguir fazer, sabe? Tem pais que são assim, né? Desde bebê, desde que eu dou comida na boca, senão você derruba, desde que eu coloco a roupa, senão você põe do avesso, deixa, senão você vai demorar muito, desde que eu te dou banho, senão você vai demorar muito. E quando esse pai menos vê, esse pai e a mãe, a criança tem 10 anos e está dando banho na criança, a criança tem 15, 30 anos e está pondo o prato da criança, né? Vocês conhecem algumas crianças assim, não conhecem? Enfim. Ele tem 40 anos, o pai ainda está comprando o carro para ele porque ele não sabe escolher carro, enfim. Então, praticamente esse pai, essa mãe autoprofetizou que ele não vai se desenvolver nunca. Caso contrário, por que a criança aprende mais fácil, ao meu ver? Primeiro, porque ele está em desenvolvimento e o organismo dele tem essa predisposição de querer crescer. O nosso organismo necessita. Então, ele tem esse furor pedagógico. Então, a ciência já tem dito que, tanto é que a grande maioria das crianças não quer dormir, se vocês repararem, né? Eles resistem até a última instância para dormir. O bebê, às vezes, ele está morrendo de sono, mas ele fica ali tentando, querendo brincar, né? Com os olhinhos pestanejando, né? Às vezes a criança está morrendo de vontade de fazer xixi, você vê que ela está se torcendo, mas ela não quer, ela quer brincar. Porque ela quer aproveitar, parece que o mundo vai acabar, ela quer aproveitar todo o tempo, brincando e fazendo coisa. Então, porque o organismo dela tem essa necessidade. Então, ela aprende, porque tudo que ela faz é aprendizagem. Como ela está em desenvolvimento, a gente costuma dizer que primeira, segunda, terceira infância, principalmente, e a tal da pré-adolescência, tudo é aprendizagem. Até os erros, como diz o nosso amigo Piaget, né? Aqueles erros do tipo, droga, não deu certo. Fazer de novo. Né? Droga, não deu certo. Droga, não deu certo. Né? Então, e outra, a maioria das crianças que não teve essa profecia, né, que ninguém profetizou que ela ia ser um fracassado, ela não tem medo de errar. Então, o que ela faz? Ela desmonta um carrinho, monta e sobra a peça. Quando ela é pequenininha, sobrou essa porcaria aqui. Tá aqui montado, mas sobrou. Aí, quando ela aprende a montar, que sobra, ela fala, não, por que você sobrou aqui? Tem que caber aqui. Ela desmonta e encaixa. Então, ela tem essa disposição. A gente, adulto, não. Nós acabamos aprendendo, a gente, de repente, acaba aprendendo procrastinar. A psicóloga da live de ontem, ela começou a live assim.
é uma psicóloga fantástica. Depois eu dou o nome para vocês vão conhecer, ela é fantástica. Ela começou com a seguinte pergunta, eu não lembro agora exatamente a pergunta, mas era mais ou menos assim, o que você, mais ou menos, o que você gostaria de mudar em você hoje, ou o que te incomoda, ou o que você quer atingir com o curso. É um curso, né, que ela está dando na área pessoal. E aí, a gente tinha 3 minutos para responder num aplicativo que ela postou, e enquanto a gente ia respondendo, as respostas iam dançando assim, bem coloridas na nossa frente, né? Igual uma live que eu participei em agosto, num outro evento, e dava para a gente ver as respostas mais votadas. Aí tinha assim, equilíbrio, né, as mais votadas. Então, o que eu quero atingir? Equilíbrio, autoestima, deixar de procrastinar. Vocês sabem o que é procrastinar, né? Empurrar com a barriga. Eu faço isso amanhã. Começo o regime na semana que vem. Entro no curso superior o ano que vem. Assim, essas coisas, né? Separo o ano que vem. Caso o ano que vem. Tenho um filho, né, vou engravidar o ano que vem. Então, procrastinar. Então, as coisas diminuir a ansiedade, vou tratar a ansiedade, tratar o medo. Então, assim, as crianças, elas não procrastinam. Você fala assim para ela, chega de brincar. Não, só mais uma brincadeira. Elas não cansam. Então, elas não cansam, elas não têm medo no princípio. Aí a gente começa a fazer o quê com a vida dela? A gente começa a colocar medo. Né? Você fica brincando até essa hora, depois você fica cansado, amanhã você não consegue estudar. Você fica brincando até essa hora, você não come, depois vai ficar doente. Quem que coloca essas coisas na cabeça da criança? Nós, adultos, não é? Então a gente vai desenvolvendo medo, procrastinação, ansiedade, todos os males do mundo, nós adultos que colocamos na cabeça delas. Elas não conhecem isso. Nós é que desenvolvemos. Então, eu acho que elas têm essa predisposição de aprender. Tanto é que eu costumo falar na aula de psicologia do desenvolvimento, né, que eu dou agora, eu costumo dizer assim, a criança, quando ela chega lá entre 8 e 13, 14 anos, ela quer fazer tudo. Uma hora ela quer fazer violão, aí você compra o violão, põe ela na aula de violão. 3 meses depois ela não quer fazer violão, ela quer fazer karatê, você compra um kimono, compra isso. 3 meses depois ela não quer fazer karatê, ela quer fazer judô, depois ela quer fazer natação, porque ela quer fazer tudo. Ela quer tocar bateria. Então, assim, então eu acho, no meu ver, eu penso como Vygotsky, que a criança tem sim essa predisposição e ela tem essa condição. O cuidado que a gente precisa ter é ajudá-la a refletir para ela não se sobrecarregar, para ela não ir com afã de querer tudo. Mas ela tem essa predisposição e a gente tem que deixar um pouco ela experimentar, sim, ao meu ver, né? Com os devidos cuidados, obviamente. A gente tem que deixar ela experimentar, porque é experimentando que a gente vai saber. Né? O que acontece quando ela chega na escola? Eu sempre falo isso. A criança chega na escola no primeiro aninho com a vontade de aprender. Ela quer aprender a escrever, ela quer aprender números. Quando ela chega no 4º ano, ela está de saco cheio da escola. Agora, como que ela perdeu essa vontade? Foi a escola que fez ela perder essa vontade. Normalmente, é aquela coisa enfadonha, cansativa, de fazendo copy, de fazer esses exercícios repetitivos, de fazer... Não é uma coisa criativa, gostosa, que ela se sinta evoluindo. É uma coisa, como a gente diz, mnemônica, sabe? Decorativa, na maioria das vezes, né? Então, eu acho que ela chega assim, ela tem condição, e ela aprende sim mais do que adulto, porque nós, adultos, eu acho que nós temos sempre assim um pouco de medo. Eu vou falar por mim, eu dirijo há 300 anos, né? E 2 anos atrás eu fui tirar carta especial por causa de coluna, e na hora de fazer a prova, eu passei, tá, gente? Mas na hora de fazer a prova eu tava morrendo de medo. E todo mundo que estava lá, os adultos todos que estavam lá tirando carta especial para programa de coluna, morrendo de medo. Tudo gente que dirige há 30 anos, 40 anos, 20 anos. Por quê? Porque a gente tem um medo, um pavor o cara vai avaliar. Sim, vai avaliar, mas você já dirige há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos. Então a gente cria barreiras. E a gente fica com aquelas preocupações todas outras do adulto também, claro, né? E a criança não, ela está focada só naquilo. E o aprender dela é uma coisa, entre aspas, descompromissada. E teria que, ao meu ver,
teria que ser descompromissada no sentido assim. Agora vocês estão me fazendo falar coisa que eu não devia, hein? Eu comecei a preparar as provas hoje, hein? E uma das questões que eu coloquei está relacionada a isso. Ao meu ver, a aprendizagem da criança ela não pode estar relacionada à quantificação do que ela aprendeu. Sabe assim? A mensuração do que ela aprendeu. E tem que estar relacionada a aprender. A qualidade, atingir os objetivos dela. Por que eu quero aprender? Porque eu quero fazer sozinha, eu quero ter vontade de aprender, eu quero ler um livro e entender. Não porque alguém vai me tomar e eu vou saber responder. Então, a escola deveria apregoar isto. Olha, você tem que aprender isso, você deve se esforçar para aprender isso, porque aí a hora que você lê uma história interessante, você vai entender ela melhor, você pode conversar com seu amiguinho, você pode contar essa história, se você quiser, sabe? Quando você brincar com o celular, você brincar de querer ser youtuber, você pode contar essa história de uma maneira espontânea. Não para alguém vir tomar a história, né? Você dá um livro de literatura, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da língua portuguesa. Você dá um livro de literatura, eu vou tomar, fazer uma prova e vou tomar, você tem que acertar as questões. Não para isso, mas para que a gente possa sentar e vamos conversar sobre o livro. Personagem tal, por que vocês acham que ele foi embora? O que aconteceu? Como é que ele era? Ele era interessante ou não era interessante? Ele era chato. Por que você acha que ele era chato? Então, não para tomar. Ele era chato porque na página tal, tá vendo? Eu dizia, essa característica. Não. Fala você, o que você via nele que ele era chato? Entendeu? Então, isso que a escola deveria, para o professor, deveria. Só que, aí entra um problema sério. O professor, para ele ter esse tipo de relação pedagógica com a criança, ele tem que saber muito daquele livro, concorda? Pense em você discutindo o Pequeno Príncipe com a criança. Você tem que conhecer o Pequeno Príncipe profundamente, o melhor possível, né? Porque também não tem essa coisa de você conhecer profundamente, porque você vai ouvir a versão da criança. De repente ela vai te falar uma versão do Pequeno Príncipe que você não conhecia. Você, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe que eu nunca vi o Pequeno Príncipe assim do jeito que você está falando? Que interessante. Você tem que também ter essa fluidez de poder conversar com a criança a respeito do personagem, né? Quincas Borba, né? Nossa, que interessante, eu nunca tinha visto o Quincas Borba assim. Legal essa versão que você trouxe dele, não tinha pensado nisso. Então, ele aprende coisas que às vezes você não aprendeu, né? Ou você não viu. Você leu aquele conteúdo, né? Você leu aquele conteúdo e você não viu aquilo. Eu acho que eu já contei para vocês da história de uma menina acho que de Salvador, se não me engano, que escreveu uma crítica a um poema de um autor importante e que, assim, grosso modo, parecia um absurdo, num vestibular, se eu não me engano, tipo um vestibular, numa federal. Grosso modo, parecia um absurdo a redação dela. Mas quando os avaliadores leram de uma forma mais apurada, eles deram 10, unanimemente para ela, porque acharam mega criativo a avaliação crítica que ela fez do poema. É esse olhar que a gente tem que ter para a criança, porque ela aprende mais espontaneamente, mas com a visão dela, com a história de vida dela, na perspectiva dela, né? Na perspectiva dela. E qual é o papel da escola? Trazer outras perspectivas para ampliar ou não a perspectiva dela. Então, deixar a espontaneidade dela, a liberdade dela, como diz nosso amigo Paulo Freire, a liberdade de aprender, mas apresentar outras perspectivas de outros alunos e a sua. E deixar aí, sim, ela construir ou não um outro conhecimento. Mas eu acredito que ela aprenda por conta dessa espontaneidade, dessa liberdade, assim como qualquer um de nós também pode fazer isso, se predispor a fazer isso, o que é muito difícil a gente encontrar às vezes num adulto, né? É como a gente falou aula passada ou retrasada, aqui entre nós temos, né? Quando eu digo entre nós, eu estou dizendo não só aqui o 8º noturno Faculdade de Ribeirão, entre nós todos, estudantes de pedagogia, nós temos pessoas que não têm essa disposição de aprender, né? E provavelmente, ou não, talvez ou não, tornem-se professores medíocres, como diz o nosso amigo Mário Sérgio Cortella, né? Medianos, rasantes,
né? Porque se você não tem a predisposição de aprender, você vai ficar no raso, né? São palavras do nosso amigo Mário Sérgio Cortella, tá, gente? Opa. Respondi tua pergunta, Valéria? Sempre, né, Pro? Então, que outros conteúdos a gente pode pensar em jogos, por exemplo, que são da primeira, segunda e terceira infância? Vamos pensar, por exemplo, na questão matemática, já que a gente falou da língua portuguesa, na questão matemática. Que coisas do nosso cotidiano, assim, né, pensando em tudo que a gente já discutiu, que a gente viu, o que vocês vivenciaram aí, ou que vocês conhecem, que coisas do nosso cotidiano nós poderíamos elencar que são da área da matemática e que poderiam, assim, contribuir, né, para o pensamento matemático, para a lógica matemática, ou qualquer coisa assim. O que vocês acham? Todos de uma vez, não, gente? Eu vou começar dando exemplo que uma amiga minha, que é doutora em matemática, ela fez com criança como um experimento. Nós tínhamos um grupo de matemática chamado GP, que existe até hoje. Nós começamos ele na Fama, ele existe até hoje, e foi tese do doutorado dela. Então, nós fizemos com criança. Nós pegamos as crianças e desafiamos eles ao seguinte. Eram crianças de segundo ano, se eu não me engano. Nós queremos que vocês meçam essa sala, é uma sala de aula. Como vocês quiserem medir. Como vocês acham que as crianças mediram a sala? Deram as mãos. Deram as mãos. Poderia ter sido uma possibilidade, mas vamos aí chutar. Pode chutar. Não foi desse jeito que eles mediram, não foi essa uma das opções deles, mas poderia ter sido. Que formas eles poderiam medir, então? Com passos? Com passos, essa foi uma das formas que eles mediram. Quem que falou? Que eu não... a Kelly. Ah, tá. Que mais? Que outras formas eles poderiam ter medido? Enfileirando as carteiras. Enfileirando as carteiras. Mas, enfim, fora esse exemplo, que outros exemplos mais vocês acham que é possível, brincando, a gente ensinar matemática, que seja assim, bem do nosso cotidiano, bem simplista, que a gente pode levar para a sala de aula, ensinar qualquer coisa de matemática, da lógica matemática. Eu tinha uma professora que ensinou as formas geométricas sólidas com balinha de goma e palito de sorvete. Olha. Aí a gente espetava o palito na balinha de goma para formar a forma geométrica. Boa! Que mais? Bom, enfim, se a gente for pensar, né, dá para a gente fazer pão de queijo, por exemplo, na escola, em formato de bolinha, de círculo, né? Dá para a gente fazer bolacha, em formato de triângulo, dá para a gente fazer bolo. Essa experiência com as crianças, que eles mediram com o pé, o que aconteceu? Né? Entre eles se dividiram em 3 grupos para medir. E a gente deixou eles se organizarem. Mais ou menos o que eu fiz com vocês na primeira aula, a respeito de administrar uma escola. Então, deixa eu soltar o áudio aqui. Opa! Então, a gente deu a tarefa, vocês têm que medir a sala. Vocês têm tantos minutos para medir e passar para a gente qual foi a medida que vocês chegaram. E aí eles se dividiram lá, um grupo mediu não sei como, eu não lembro agora que isso faz assim muitos anos, gente, mas pelo menos uns 15 anos que aconteceu isso.
Depois a gente fez outros experimentos, né? Bom, aí, para encurtar a história, um dos grupos, ou dois grupos, se eu não me engano, mediu, então, com os pés, né? Mas aí o que aconteceu? Deu medidas diferentes, né? Porque, claro, o tamanho do pé de cada criança. Então, o que eles fizeram? Um grupo de crianças mediu uma parede, outro grupo mediu a outra. E eles já sabiam somar. Aí eles descobriram que eles tinham que somar as duas paredes, né? Mas aí não bateu com o que o outro grupo mediu. E a gente botou eles na roda de conversa, discutiu, e conseguimos fazê-los chegar à hipótese de que tinha que ter uma medida padrão para poder funcionar, né? Porque senão não iria funcionar. O tamanho do pé de todo mundo é igual? Não, não é. Eles foram chegando a essas conclusões. Então foi muito interessante, porque eles foram descobrindo que a matemática é uma ciência muito investigativa, mas está no nosso dia a dia, né? Aí a gente foi para a feira, foi para o mercado, foi para diversos lugares com o ensino da matemática e com o cotidiano matemático, né? Opa, deixa eu soltar aqui. E conseguimos mostrar para eles o quão importante é o ensino da matemática para a sobrevivência, né? Então, matemática não é uma coisa que você aprende só para tirar nota. Ai, desculpa, esqueci aqui. Então, nós conseguimos mostrar para eles que matemática não é uma coisa que a gente estuda só para tirar nota, mas é uma coisa que a gente estuda para conferir o troco do ônibus, o troco da feira, medir uma sala, né? E aí eles foram aprendendo a gostar de matemática, né? A achar importante estudar matemática, a ver que a matemática não era um bicho de sete cabeças, né? Que pessoas no seu cotidiano, pessoas das mais diversas profissões precisavam usar matemática, e o objetivo era despertar neles o interesse, porque a gente ia desenvolver um projeto de matemática com eles, o grupo, o GREPEN, que era o grupo de matemática, ia desenvolver o projeto com eles acerca da matemática, da importância da matemática, do estudo da matemática e etc. E a gente ia fazer, então, ia testar um programa lá, né, que a gente tinha desenvolvido, e para isso a gente precisava antes despertar o interesse nesse grupo. Nós tínhamos dois grupos, um grupo chamado Grupo Controle e um grupo chamado Grupo Experimental. Então, no grupo experimental que a gente fez isso, o grupo controle não sofreu influência nossa. Aí a gente fez o experimento lá e depois testamos as hipóteses e tal, para a gente chegar a alguma conclusão no final das contas e comprovar ou não, né, o quanto que um programa bem montado fazia diferença na educação matemática escolar. E isso, na verdade, foi tudo com jogos, né? A gente fez jogos tradicionais, fizemos jogos caseiros, desenvolvemos jogos para eles fazerem, desenvolvemos os pais, para os pais fazerem em casa, uma participação. Foi um negócio bem legal que durou um ano. Jogos de computador, né? Por isso que ela acabou levando isso para o doutorado e fez a tese dela de doutorado a respeito disso, né? E aí a ideia era mostrar assim, quanto o educador ele pode trabalhar essas questões para influenciar a criança a gostar de estudar determinados componentes. Né? Depois a gente fez isso num outro grupo com história, com ciências, com português, etc. Então, assim, claro que isso, por isso que a gente insiste no professor pesquisador, no trabalho coletivo, na importância da participação coletiva, do trabalhar colaborativo, que eu falo lá na aula de sexta-feira. Por isso que a gente insiste muito nisso com vocês. Porque é claro que isso é muito difícil você fazer sozinho. Né? Pense, você fazendo sozinho, com língua portuguesa, com matemática, precisa do trabalho colaborativo. Se você tem uma outra colega que dá aula para o terceiro ano também, conjuntamente vocês fazem esse trabalho, é muito mais fácil, né? Porque você pode mandar seus alunos com dificuldade para a sala dela de matemática, ela trabalha o projeto de matemática, ela manda os alunos de história. É assim que as escolas boas trabalham, nesse espírito colaborativo.
né? Ou então faz de um outro jeito, como aquela escola lá do Sacomã que eu falei para vocês, que eles fazem, né? Todos juntos numa sala só e fazem células. Enfim, tem várias formas, né? Várias combinações, digamos assim. Mas precisa mudar esse esquema que a gente tem hoje, essa estrutura que a gente tem hoje, que é ruim, que ainda funciona, sobrecarrega o professor, né, em vários sentidos, e acaba, às vezes, para o professor chegar a um resultado bom, acaba, às vezes, deixando o professor frustrado, porque ele não consegue atingir todos os objetivos que ele tem em mente, que ele desejaria, porque é muito desgastante. De fato, é muito desgastante. Perguntas, meninas? Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu tô só falando. Alguém tem alguma pergunta aí? Não? Posso continuar? Tudo certo? Vim aqui no chat, não tem uma pergunta, então eu vou continuar. Se vocês tiverem perguntas, só fazer. Tudo certo? Então tá bom. Tudo certo? Então tá bom. Então deixa eu tirar o chat aqui. Agora eu queria que vocês me dessem uma sugestão de história. Só pra gente sair um pouquinho da matemática. Que em história do cotidiano, assim, a gente poderia trabalhar brincando. Além dos jogos normais que tem na internet vários jogos, né? E alguns brinquedos, alguns jogos pedagógicos que a gente conhece aí nas lojas de jogos pedagógicos tem bastante. O que de história a gente poderia pensar, né, como algo interessante, uma coisa. Como vocês criariam uma atividade lúdica, uma atividade interessante, uma atividade motivadora, né? Quem me dá uma sugestão aí de um jogo, uma atividade lúdica, uma atividade assim que daria um up na sala de aula de história, por exemplo, principalmente assim nesse mundo contemporâneo. Vamos pensar aqui na pandemia, né? Você tem que de repente gravar uma atividade para a matéria de história, né? Para criança, não importa que ano, aí vocês chutem aí um primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Né, pensando aqui nesse tempo de pandemia, né, nesse mundo contemporâneo que a gente vive, né, em que tudo está muito assim diferente, né? Eu penso que está tudo muito diferente. Não sei o que vocês pensam, né? Que sugestão vocês me dariam para a gente trabalhar o sentido de história, para a gente estimular, principalmente porque assim, no geral, as crianças não gostam muito de história, né? Eles acham que história tem a ver com ter que ler muito, ter que decorar muito texto, ter que decorar muitos capítulos, né? Como é que vocês trabalhariam história? Eu conheço uma música do Palavra Cantada, que o nome é Pindorama. Não sei se a senhora conhece. E eu vi uns vídeos de uma professora que trabalhou com essa música, o contexto histórico. Então, essa música, ela meio que fala sobre o descobrimento do Brasil pelos portugueses. E aí vai se dividindo em partes a visão dos portugueses e a visão dos índios. Então, a professora, ela dividiu os alunos, assim, em dois grupos, meio que virou praticamente um musical. E eles cantavam e interpretavam sobre o que aconteceu, e depois ela fez, tipo, uma roda de conversa para ver o que eles tinham entendido sobre isso, e aí eles falaram, nossa, foi super legal, não sabia que tinha sido desse jeito, e aí surgiu um interesse. Essa eu acho que é uma ótima ideia, né? Você trabalhar, por exemplo, ou com um fato vindo numa gravura, ou com um filme que trate um fato, uma pintura, uma música. Música é sempre bom, né? Porque criança gosta de música, é fácil de gravar, é fácil de memorizar. Um poema, uma escultura, uma dramatização. É importante que as crianças, gente, se sintam instigadas a participar, a interpretar o material, porque normalmente elas já são instigadas. Você chega com material, com qualquer coisa nova, com qualquer coisa, elas já ficam, o que é isso?
Para que é? O que nós vamos fazer hoje com isso, né? Então, é importante que elas, assim, que elas sejam instigadas a interpretar aquele material que está sendo apresentado, que elas sejam instigadas a construir inferências, né? Levantar hipóteses a respeito daquele tema que vai ser pesquisado, daquele assunto, né? Sejam instigadas a fazer a pesquisa, orientadas a fazer a pesquisa. Aqui a gente pode provocar o pensamento da criança a respeito do que aconteceu, do que está acontecendo ao longo do tempo. Enfim, são várias as possibilidades, né? São muitas as possibilidades. Deixa eu soltar o áudio aqui.
Ô, gente, vocês estão me ouvindo? Ou é só o meu que travou? Eu tô ouvindo. Também estou te ouvindo. É porque a professora tá gravando áudio lá no grupo, né? Será que ela não percebeu que, tipo, travou tudo aqui? Eu acho que não, hein? Ela não percebeu, não? Também estou escutando vocês.